Olá, eu sou Flávia Carvalho e nesse Dia do Trabalho eu queria te convidar a refletir um pouco comigo sobre isso, sobre qual é o seu trabalho, qual é o meu trabalho. Eu não sei se você sabe, mas esse feriado ele surge depois de um movimento que aconteceu em Chicago, muitos anos atrás, e foi uma manifestação de trabalhadores para pedir a redução da carga horária de 16 horas para 8 horas. Naquela época a jornada de trabalho durava 16 horas. E eles então fizeram essas manifestações, duraram alguns dias e foi em maio. E alguns policiais morreram no confronto e manifestantes morreram no confronto. E aí a Internacional Socialista de Paris começou então a fazer movimentos nessas datas, em maio, para homenagear, né, fazer uma deferência a essas pessoas que tinham morrido em Chicago e pedir a redução da jornada de trabalho de 16 para 8 horas. Esse foi um movimento que foi se espalhando, era um movimento dos trabalhadores e de entidades que representavam os trabalhadores e até que então a jornada de 8 horas começou a se estabelecer em várias partes do mundo, em vários países, inclusive nos Estados Unidos, mas o interessante é que nos Estados Unidos eles se negam a criar uma data comemorativa desse período, né, para os trabalhadores. Eles rejeitam isso porque foi um momento muito difícil na história deles. Enfim, isso é só um pouco de história sobre o Dia do Trabalho, que originalmente e hoje ainda em muitos países se chama o Dia do Trabalhador. No Brasil foi criado como Dia do Trabalhador também há muitos anos, e aí o Getúlio, junto às reformas trabalhistas, fez uma jogada inteligente, né? Que ele transforma o Dia do Trabalhador no Dia do Trabalho. E muita gente fala que essa mudança, que aconteceu em outros lugares também, tirou um pouco do viés do dia para a questão de reivindicações e de movimentos trabalhistas por direitos trabalhistas. Foi uma forma de manter a data, a comemoração, mas mudando para o Dia do Trabalho e não enfraquecendo essa questão de reivindicação, né, trabalhista e de direitos, enfim. E a gente está aqui, mais um Dia do Trabalho. Eu não vou entrar nas questões de que Getúlio deve estar se revirando no túmulo ou não, pelas mudanças que estão acontecendo trabalhistas no país. E nem sobre essa questão das reivindicações. Eu queria refletir com vocês, eu quis dar um pouco de história aí, né, sobre esse dia, mas o que eu queria refletir com vocês é sobre a questão do que é o seu trabalho, o que é o meu trabalho. Se você for procurar definições sobre o que é trabalho, sobre o que é serviço, sobre o que é emprego, você vai encontrar pessoas usando isso como sinônimos, como se fosse a mesma coisa. Você vai encontrar pessoas fazendo diferenciações entre uma coisa e outra. E então eu vou explicar para você como eu hoje estou assumindo isso para falar essas coisas, para refletir. Trabalho, quando eu me referir a trabalho, qual é o seu trabalho, qual é o meu trabalho, eu vou estar me referindo o que é que te move. O trabalho, ele pode gerar recursos ou não. O seu trabalho pode ser aquilo que te gera um recurso para suprir necessidades, mas o seu trabalho é aquilo que te move, é aquilo que te faz ter sentido as coisas que você faz. Uma prestação de serviço, prestar um serviço é apenas você fazer algo em troca de algo. Então, você pode ter o seu emprego e o seu emprego ser o seu trabalho. Você recebe um salário, mas aquilo te move.
ou simplesmente você é um prestador de serviço. Você vai lá, faz aquilo só para receber aquilo em troca. E quando a gente pensa em trabalho assim, você pode imaginar, por exemplo, que ser mãe pode ser um trabalho para você, mas pode ser uma prestação de serviço. Os seus filhos podem ver você como um prestador de serviço ou alguém que trabalha para eles, e eles podem trabalhar para você ou podem prestar serviço para você. Ele se comporta de uma determinada forma, apenas à espera de que você dê algo para ele em troca. Está prestando um serviço. O trabalho, para mim, ele tem uma força muito grande. O trabalho seria aquilo que dignifica o homem, entende? Por isso, você ser mãe, você ser pai, você ser irmão, você ser marido, você ser esposa, pode ser um trabalho para você, porque te dignifica. O seu emprego pode ser um trabalho para você, porque te dignifica, te dá dignidade, te faz levantar de manhã. A prestação de serviço não. A prestação de serviço, você pode ser um marido ou uma esposa que é um prestador de serviço. Você só faz aquilo pelo outro porque você está esperando algo em troca, que ele supra uma necessidade sua. Então você faz aquilo, porque se ele não for suprir aquela necessidade, você não faz. O trabalho não tem esse aspecto de troca. O trabalho tem um aspecto de missão. Eu faço porque eu amo. Eu colho benefícios ou resultados, positivos ou negativos, mas o meu foco está no processo, está na aprendizagem do processo. A gente pode ver isso claramente, por exemplo, se você contrata uma pessoa para limpar o quarto do seu filho. Ela vai te prestar um serviço, ela limpa o quarto e você paga para ela. E aí você exige, como quem contratou, um serviço muito bem feito, porque você está pagando para ela limpar aquilo. É diferente uma relação de trabalho quando você pede para o seu filho fazer o trabalho de limpar o quarto, porque o processo é mais importante do que o resultado, é o aprendizado dele ter a responsabilidade, dele ter a autonomia, dele aprender a cuidar das coisas dele, e você ajuda, e você participa daquele processo até que ele aprenda a fazer aquilo da forma correta, mas a perfeição do limpar, do resultado, não é tão importante. O mais importante é o processo, é a aprendizagem que está envolvida. E assim é o trabalho. Se você parar para pensar, tem pessoas que se relacionam assim com o divino, com Deus, né? Deus é o prestador de serviço dele. Ele se coloca diante de Deus e pede, olha, Senhor, eu quero isso, 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 isso. Em troca, eu vou ser bonzinho. Ou, Senhor, eu fui bonzinho. Então, assim, tô prestando um bom serviço aqui, hein? Agora você, por favor, manifesta poder aí pra mim. É diferente de você se relacionar com ele com intimidade, com trabalho. Porque se você parar pra pensar, Deus trabalhou durante 6 dias e no 7º ele descansou. Nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Quando ele criou o mundo, criou o universo e nos criou, pelo menos é assim que diz a narração bíblica, e se você não acredita, você pode usar isso como uma referência fantasiosa, ok? Ele nos criou à imagem e semelhança dele. E ele, quando cria isso tudo, ele cria por vontade, é a manifestação da vontade dele. Ele não estava fazendo nada para ter nada em troca, ele não precisa de nada, né? Era a manifestação de vontade. E esse é o sentido de trabalho, é a manifestação da vontade. Qual é a tua vontade? O teu emprego hoje é serviço ou é trabalho? As suas relações hoje são serviço ou são trabalho? A gente buscar
refletir, pensar, descobrir qual é o nosso trabalho aqui nessa terra, nessa vida, a nossa missão, faz a gente se cansar menos. E você sabe que a definição de trabalho na física é força versus movimento, trabalho. Quando você aplica força sem movimento, você se cansa. Quando você faz movimento sem força, aliás, é impossível, né, movimento sem força. Para ter movimento precisa ter aplicação de força. Nada acontece. E às vezes a gente se frustra, a gente se sente cansado porque a gente está aplicando muita força. A gente está fazendo um esforço tremendo, mas sem movimento. Porque você não consegue fazer movimento se você não sabe para onde você está indo. Você não consegue se movimentar se você não tiver um propósito, tiver uma direção. O movimento pressupõe direção. E às vezes isso te cansa, porque você tá indo e tá rodando, sabe? Igual minha cachorra que tava latindo agora, atrás do próprio rabo. Não vai a lugar nenhum, né? E o trabalho, ele para ser eficaz, para ser trabalho, precisa ter força, você colocar sua energia vital naquilo e movimento. E aí eu queria te convidar para que nesse feriado, nesse dia do trabalhador, apesar de no Brasil a gente chamar o dia do trabalho, você pense que trabalhador você é. Qual é o seu trabalho? Qual é o seu propósito? Qual é a sua missão aqui? E para você mesmo, para você se cansar menos e para você ser mais leve no movimento, para você estar bem e poder fazer bem para os outros e ficar bem. Eu te desejo um ótimo feriado, que seja um dia de descanso e de reflexão e que você tenha paz no trabalho que você está executando na sua vida. Obrigado por você ter assistido. Se você ainda não se inscreveu no canal, não curtiu a página, se inscreve, curte a página, isso ajuda o canal, isso ajuda a página, ajuda o trabalho que está sendo feito. Um grande abraço, se cuida, fica bem e até o próximo.